Então, né, boa noite a todos, professores, né, pais que estão aí participando. A gente agradece, né, essa possibilidade de vocês estarem aí participando da nossa reunião de encerramento, né, do nosso segundo bimestre, que está sendo feita agora, conforme o calendário, né, escolar. Essa data já estava prevista no calendário escolar, e então a gente está fazendo essa reunião separadamente, porque nós temos algumas questões específicas, né, de cada segmento para estar tratando com vocês. Então, nós decidimos fazer a reunião de primeiro e segundo ano, amanhã educação infantil, e no dia 10, na terça-feira que vem, a reunião de terceiro, quarto e quinto ano, tá? Gostaríamos que tivessem mais pais participando, né? A gente se propõe a fazer essa reunião, se organiza, prepara o material, mas infelizmente nem todos podem participar, né? Nós temos aí em torno de uns 150 alunos quase de primeiro e segundo ano junto, né? Então a gente contava com uma participação maior, sobretudo por conta das questões, das dúvidas, né, de vocês acerca do retorno das aulas. Então a gente considera que a participação da reunião é muito importante, porque a gente não só esclarece as dúvidas, como também tem a oportunidade de conversar com vocês, né, pais. E aí, depois que geralmente essas reuniões acontecem, muitos pais nos indagam, vão até nós perguntando uma coisa ou outra, que na reunião já foi tratado, já foi falado, mas a gente entende que nem todos podem, né, tem a disponibilidade de estar participando das reuniões. A gente entende, mas esperávamos que tivéssemos mais participação aí, né? Tem poucos pais participando. De qualquer forma, a reunião fica gravada, a gente disponibiliza depois no WhatsApp o link com a gravação da reunião. Ela também vai estar disponível no nosso canal do YouTube, para os pais que desejarem assistir, né? E, como de costume, além de todas essas formas, né, de disponibilizar o conteúdo da reunião para os pais que não puderam participar, a gente faz também aquele comunicado, né, com todas as ações e todas as informações tratadas na reunião, e também disponibiliza esse comunicado no grupo de WhatsApp. Então, todas as informações, de uma maneira ou de outra, elas são encaminhadas, né, e deveriam chegar até os pais, né, de uma forma mais intensiva, né? Mas nem sempre isso acontece. A gente entende e espera, né, que isso melhore, esse número, né, de pessoas participando seja maior, né? Por enquanto, a gente vai continuar fazendo reuniões de forma online, né, até que possa estar tudo liberado e a gente voltar a fazer reunião presencial como fazíamos. Então, eu agradeço de coração a presença de vocês que estão aqui, né, o interesse de vocês em estar conosco nesse dia, nessa noite, né, participando aí da reunião de pais dos filhos de vocês. A Josi acabou de colocar aí no chat o link com a lista de presença para vocês clicarem e responderem, tá? O formulário com a lista de presença. Volto a enfatizar que o formulário de retorno, o novo formulário de retorno, que não é aquele que vocês já preencheram, né? Que aquele não tem mais validade. O que vale agora é esse que foi enviado a vocês semana passada. Ele está disponível e a gente precisa que quem ainda não respondeu,
responda o formulário de retorno para a gente, tá bom? Então, vamos lá, vamos iniciar a reunião. Eu gostaria que a Regina também, a vice-gestora, desse uma palavrinha de boas-vindas, né? Colocasse aí algumas considerações que ela julgar interessante para a gente começar aí a tratar dos assuntos da reunião. Regina, por favor, fique à vontade. Oi, Jamile, boa noite, professores, boa noite, pais. O momento que nós estamos, né, prestes a estar aí enfrentando, é um momento que a gente espera, né, com bastante apreensão e com um coração, assim, bastante alegre, porque representa que nós estamos, graças a Deus, vencendo, né, esse período que nós passamos aí de tantas angústias, de tanto sofrimento, de tantas incertezas, mas também um momento em que nós tivemos, assim, muitas aprendizagens. Um momento em que a gente, pelo menos eu, na história profissional, né, no meu contato com a educação, nós nunca tivemos uma escola com os muros derrubados, né? Que a comunidade tivesse tão dentro do nosso trabalho como nós tivemos nesse período da pandemia. O meu desejo é que tudo que nós vivenciamos nesse período de 1 ano e meio de pandemia venha fortalecer a importância da parceria da família caminhando juntamente com a escola, né? Principalmente em prol do desenvolvimento dos nossos filhos. Que os pais possam, agora mais do que nunca, entender que a escola vai precisar muito, muito da parceria dos pais, né? Do trabalho contínuo em casa, porque nós precisamos realizar o nosso trabalho com a família atrelada a nós. Né? Eu acredito que a escola jamais vai voltar a ser o que ela era antes. Né? A escola derrubou-se os muros. A escola agora é extensão da casa de vocês, e a casa de vocês faz-se a extensão dentro dos muros da escola, que foram derrubados. Então, que vocês sintam-se acolhidos por nós, pelos professores, tenham paciência para esse retorno que está por vir. Hoje a nossa reunião é para estar fechando o segundo bimestre, né? Que foi através de um trabalho ainda remoto, com os professores trabalhando, gravando vídeos, dando atenção nos grupos, atendendo alunos na medida que solicitam. E aí nós estamos aí agora prestes, né, a um ensino híbrido, e essa parceria vai precisar ser mais do que nunca bastante efetiva. A escola está de portas abertas para acolher os nossos alunos. Estamos preparando a escola, né, Jamile? Juntamente com os funcionários, montando coisas divertidas, alegres, para a gente receber as crianças, tentando inovar um pouquinho mais aí o ambiente escolar, para ele tornar-se mais acolhedor. A gente está buscando estratégias aí de um novo trabalho, não é fácil para nós também, professores, mas enfim, que nós possamos enfrentar esse novo desafio mais fortalecidos, porque essa pandemia veio para nos fortalecer mais e para unir cada vez mais professor e família, escola e pais, em prol dos nossos educandos. Sejam todos bem-vindos aí nesse novo retorno que está por vir, se Deus quiser. Obrigada, Regina, por essa acolhida, né? Essa palavra aí de acolhimento nesse momento, nesse outro momento que a gente está vivendo, né? Que é do retorno
as aulas presenciais, ainda que de uma forma gradativa, mas um retorno, né, que nos trará com certeza outros desafios, tá? Mas que a gente vai vencer aí com a ajuda de todos. A Josi colocou então, né, aí o slide com a nossa reunião do ensino fundamental, primeiros e segundos anos. Pode passar, Josi. Eu fiz uma pequena pauta, né, do que a gente vai estar tratando durante a reunião. Nesse primeiro momento, a coordenadora, né, a OP, a Josi, vai estar fazendo alguns esclarecimentos acerca dos relatórios de aproveitamento, né, dos alunos de primeiro e segundo ano, que é, na verdade, uma devolutiva da qual vocês não tinham sido, né, informados ainda que haveria, então a gente vai estar explicando, né, como que vai funcionar esse relatório, que vocês irão receber. Na sequência, a gente vai estar falando sobre orientações gerais acerca do retorno, tá? Das aulas presenciais. Um videozinho de orientação que a gente também vai disponibilizar no WhatsApp, para que vocês assistam com os filhos de vocês antes do retorno, tá bom? Para que fique muito claro todos os protocolos de segurança que deveremos seguir dentro da unidade escolar. E durante, né, esse tempo, algumas dúvidas acerca do retorno foram surgindo, e os pais que fizeram alguns questionamentos e pontuaram algumas dúvidas com a Regina, a Regina me passou, né, todos esses questionamentos, e aí então a gente vai falar um pouquinho sobre essas dúvidas apresentadas aí à gestão, tá? Acerca do retorno das aulas. Então, Josi, se você quiser já falar da sua parte, fique à vontade. Bom, deixa eu abrir aqui a minha câmera, acho que fica mais fácil. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a participação dos professores, a participação da família, dizer que é muito importante a gente continuar fortalecendo esse vínculo, fortalecendo essas ações para os próximos bimestres, que a gente tem muito a contribuir com as nossas crianças, nesse fortalecimento de vínculos, tá? Então, eu gostaria muito de agradecer a participação de todos. Bom, eu vou falar um pouquinho do relatório, tá? Sobre os relatórios dos primeiros e segundos anos do ensino fundamental. O relatório, ele tem como intuito apontar o desenvolvimento das crianças em relação à sua participação, interação e desenvolvimento da aprendizagem no período das aulas remotas. A avaliação da aprendizagem frente a esse modelo de aula acontece por meio da observação do aluno nas atividades propostas, considerando a sua participação e desempenho individual na realização dessas, bem como nas devolutivas apresentadas. Então, baseado em todas as atividades, em todas as devolutivas que as crianças realizaram no tempo hábil, os professores desenvolveram uma narrativa, né, um relatório, onde eles colocaram os principais objetivos daquilo que eles observaram. Então, dentro desse relatório, vocês vão ter as devolutivas, daquilo que os professores consideraram importante pontuar para vocês. Então, o relatório, ele vai ser baseado totalmente nisso, totalmente nessa troca positiva e no envolvimento e participação das famílias, tá? Então, por isso que é importante, continuo ressaltando a importância de realizar as atividades. A gente sabe da correria do dia a dia, sabe dos problemas enfrentados, sabe que é uma situação totalmente atípica, que não é fácil, não está sendo fácil, porém, a participação é extremamente importante para o desenvolvimento das crianças.
Então, queria pedir, ressaltar, mesmo voltando agora para o ensino híbrido, que as crianças participem, que não deixem de realizar as atividades. Se acontecer qualquer problema, o professor está lá à disposição no grupo, no seu horário de trabalho, para estar tirando dúvida, para estar resolvendo alguma situação. Então, vocês vão conseguir ver nesse relatório, se enxergar a família, aqueles que participaram, aqueles que realizaram. Aqueles que, infelizmente, não conseguiram desenvolver, também vai estar lá naquele relatório. Então, o importante é desenvolver, nem que seja 50% dos objetivos propostos, mas não deixar de realizar, tá? E sempre pontuar esse professor, o que teve dúvida, o que achou, o que está acontecendo, porque é importante para o professor ter esse registro, até para ele saber o que ele vai colocar. Tá? Então, é isso que eu queria falar para vocês sobre o relatório. Não sei se a Jamile quer complementar, os professores, se querem falar alguma coisa. O relatório, na verdade, é um outro instrumento, tá? De análise do desenvolvimento das crianças no primeiro e segundo bimestre. Como vocês sabem, os primeiros e segundos anos, eles só tiveram o conceito atribuído nas disciplinas de português, matemática, arte, educação física e inglês. Ciências, história e geografia ficaram, né, conforme, mediante a portaria, né, municipal, eles ficaram, então, sem um conceito definido, visto que teríamos esse relatório bem voltado ao que os professores puderam observar na correção e na realização das atividades dos alunos, né? Então, esse relatório, ele vai vir complementando, né, o conceito atribuído ao aluno. O relatório, como a Josi bem disse, vai conversar com a família, né? Vai, na verdade, deixar ali, claro, a realidade que aquela família enfrentou, ou que a família conseguiu, né, juntamente com a criança, produzir de devolutiva. Então, o relatório traz essa narrativa dentro desse contexto, né, do que foi produzido pelo aluno, do que foi observado pelo professor nas correções, do que foi observado pelo professor nas conversas, nos grupos, no privado do WhatsApp, nas conversas com a criança, nas chamadas de vídeo que eles puderam proporcionar aos alunos, enfim, tudo que foi construído e desenvolvido no primeiro e segundo bimestre, enquanto devolutiva, vai estar narrado aí nesse relatório. Então, a família vai realmente se enxergar naquilo que o professor se propôs, né, a escrever sobre o desenvolvimento daquele aluno, tá? O relatório, então, ele é do primeiro e do segundo. A educação infantil também tem um relatório, né? Somente terceiro, quarto e quinto ano que não terão relatório. Deles são todos conceitos mesmo, tá? Então, vocês vão receber, né, no dia 12, a partir do dia 12 do 8, ao ir à escola, vocês vão estar retirando não só o boletim, como também o relatório do seu filho, tá bom? Seu filho ou filha. E nesse relatório, então, você vai estar lendo ali tudo que a Secretaria Municipal de Educação de Lorena se propôs, a escola se propôs a fazer, e tudo que o professor ofereceu, né, ao aluno enquanto conteúdo, e tudo aquilo que ele observou sobre o aluno mediante as devolutivas de atividades. Se algum professor quiser complementar sobre o relatório, fiquem à vontade. Podemos prosseguir, então? Só um lembrete, Jamile.
esse Pode relatório é do primeiro e segundo bimestre, tá? Ele foi feito semestral já pensando no primeiro e segundo, certo? Só fazendo essa observação. E o detalhe é que ele é um relatório individual, tá? Isso. Ele vai falar do aluno, tá? Individualmente. Então, vamos dar sequência, Josi? Alguma dúvida acerca do relatório? A forma como o boletim vai vir descrito é a mesma que foi informada na reunião do primeiro bimestre, nada mudou dentro dos conceitos, né, de excelente, satisfatório, regular, insatisfatório e não avaliado. Isso não vai mudar. E complementando com o relatório, tá bom? Pode passar, Josi, para o próximo, que vai tratar aí do retorno. Bem, antes de eu começar a falar do retorno, o que eu quero explicar a vocês e deixar muito claro? Todas as ações, tá, previstas e propostas para o retorno não foram ações únicas e exclusivas da escola do governador Mário Covas, tá? Foram ações delineadas, ou seja, orientadas e em alguns momentos até determinadas em conjunto, tá, com a Secretaria Municipal de Educação. O que vai variar de uma escola para outra, né? Vai variar aí o espaço físico, o tamanho do espaço da sala de aula, vai variar, às vezes, a forma como a escola vai estar oferecendo a atividade por conta da realidade daquela comunidade, de acordo com o bairro, de acordo com o lugar onde a escola está situada, tá? Mas, em âmbito geral, todas as escolas municipais, tá, vão estar funcionando dessa forma que eu vou descrever para vocês hoje, tá? Isso não é uma escolha sem parceria. Ah, foi a gestora que decidiu ou foi a escola que decidiu? Não. Nós tivemos várias reuniões com o secretário, tá? A partir também... Tá bom, pai do Ângelo. Se precisar sair, não tem problema, depois vai ficar gravado, tá? Foi discutido, foram várias reuniões com o secretário, com os gestores escolares, com os OPs, com os vice-gestores, tá? Reuniões do secretário com o prefeito municipal, para estar, então, dando algumas diretrizes para o nosso retorno gradativo às aulas presenciais, tá? O período de aula do aluno que retornar ao presencial vai ser um período fechado, né? Não vai ser um horário reduzido, como a gente tinha comentado lá no final do primeiro bimestre. Vai ser o horário completo, tá? Só que, devido à necessidade de conter aglomerações, né? Respeitando aí os decretos municipais, os protocolos de segurança, nós tivemos que fazer aí uma escala de entrada e saída, tá? Quem já é da escola podia observar que nas nossas entradas e saídas de aluno sempre tinha um número muito grande de crianças e pais, uma aglomeração bem significativa na entrada da escola e na saída. E isso não pode acontecer, tá? Essa aglomeração a gente vai ter que conter, evitar que tenha essa aglomeração. Então, nós fizemos um horário de entrada e saída escalonado, tá? Que na educação infantil, eles entrarão às 7h30 e vão sair às 11h. Então, o horário de saída do infantil não mudou, só o que mudou foi a entrada, eles vão entrar às 7h30, período da tarde 1h30, e sairá às 17h. Os primeiros e segundos anos entrarão 7h15, ou seja, 15 minutos antes da educação infantil vai estar sendo a entrada dos primeiros anos.
e também sairão 15 minutos antes, 15 minutos depois da educação infantil. Sairão às 11h15, tá? À tarde entrarão às 13h15, sairão às 17h15. E os terceiros, quartos e quintos anos entrarão às 7h, sairão às 11h30. E entrarão às 13h e sairão às 17h30. Então, a gente deu aí um espaço de 15 minutos, né? Dividimos aí os grupos, as salas, tá? E demos um espaço de pelo menos 15 minutos entre as entradas e saídas de aluno, até para que a gente possa fazer a fila com distanciamento, a criança entrar, aferir aí a temperatura da criança, fazer a higiene das mãos, né? Higienizar os pezinhos no tapete e se direcionar até a sala de aula. Então, para que isso seja feito com tranquilidade, né? E sem aglomeração, a gente vai estar fazendo esses horários aí, então, todos espaçados, tá? A cada 15 minutos vai entrar um grupo, né? E 15 minutos também a saída. Tá bom? Caso a gente inicie assim e veja que não está tendo muita aglomeração em determinado horário, a gente pode estar antecipando ou aumentando aí o espaço entre as entradas e saídas. Tudo isso vai ser um processo de experimentação. A gente tem que ter um projeto delineado, porém, a gente vai ter que experimentar, né? E se algo a gente perceber no decorrer do processo que não está dando certo, que pode melhorar, que pode ser readequado, com certeza faremos, tá bom? Mas inicialmente a gente tem que ter aí um plano, né? Um projeto aí de retorno estabelecido, tá bom? Isso tudo vai para vocês depois, tudo por escrito, tá? Fiquem tranquilos. Pode passar, Josi. Lá em cima ficou também, eu acabei não lendo, mas o retorno vai ser no dia 16 de agosto, tá? Cai já numa segunda-feira, 16 de agosto, estaremos aí retornando as aulas presenciais, tá? De forma gradativa, retornaremos. Pode seguir. Bem, conforme a orientação, né, da Secretaria Municipal de Educação, ficou determinado as escolas municipais de Lorena, tá? Que não tem nada a ver com a determinação que foi dada às escolas estaduais, que não tem nada a ver com a determinação que foi dada às escolas particulares. Veio uma determinação do governo estadual, sim, porém, cada município, cada gestor do seu município tem a liberdade de estar retornando da forma mais adequada possível, dentro de cada um dentro de sua realidade, tá? Nós, da Prefeitura de Lorena, das escolas municipais de Lorena, retornaremos com escalas de 50% dos alunos. O que é esse 50%? 50% dos alunos que optarem por retornar. Então, digamos que uma sala, todos os 30 alunos optaram por retornar. Estou dando exemplo, tá? Então, nós faremos, então, aí 2 grupos de 15 alunos, né? Embora as nossas salas estejam lá comportando 12 alunos por sala, respeitando todo o distanciamento de uma carteira e outra, já está tudo organizado nesse sentido, as salas já estão prontas, tá? Com o distanciamento necessário. Só que a gente vai trabalhar sempre dentro da escala de 50% do número de alunos que retornarem. Eu tenho uma sala que só 10 vão retornar. Então, se só 10 retornarem, é possível trabalhar aí, né, inicialmente com
uma sala de 10 ou 2 turmas de 5, contando que aí, durante o processo, pode ser que outras crianças retornem também, né? Que agora não vai retornar, mas que daqui para frente queiram retornar. Então, a gente tem que estar com as salas disponíveis para atender até mais ou menos 15 alunos por grupo, tá? Nós não temos salas de 30 alunos. Então, a gente está tranquilo em relação a esse número de 12 alunos, porque a gente não tem ainda sala com 30, né? E a gente acredita que nem todos os alunos irão retornar ao presencial. Alguns vão optar ainda por ficar no remoto, tá? Então, vai ser um número bem tranquilo aí de 12 alunos por grupo. Essa escala será semanal, tá? Então, os alunos que retornarem frequentarão a aula presencial uma semana e na outra semana eles estarão em casa realizando as atividades pelo site ou de forma impressa, para que o outro grupo que estava em casa na semana em que eles estavam presencial possa estar presencial, tá? Então, contem que os filhos de vocês irão à escola uma semana sim, uma semana não. Essa escala também vai ser disponibilizada para vocês de uma forma bem de fácil compreensão, para que vocês coloquem lá na porta da geladeira para se organizar, para saber qual a semana que o seu filho tem que estar indo presencial e qual a semana que ele vai ter que acessar o site ou buscar atividade impressa na escola para realizar em casa, tá? Isso é uma decisão do Mário Covas, volto a dizer. Essa foi uma determinação da Secretaria Municipal de Educação de Lorena e todas as escolas irão funcionar dessa forma, tá? Então, que não fique nenhuma dúvida, né? Nesse sentido, dizendo que a gente não quer voltar com todo mundo. Na verdade, cada estabelecimento, cada espaço tem uma realidade. Então, tem escola particular que está voltando com 100%, mas tem salas que cabem muitos alunos, mesmo tendo aí o distanciamento, né? Nas nossas salas cabem menos. No Mário Covas cabem 12, tá? Aproximadamente 12. Pode ser que numa outra escola caibam só 5 alunos dentro de uma sala, com distanciamento, tá? Então, a gente tem que ter bastante cuidado nesse momento de procurar entender esse retorno gradativo da melhor maneira possível, ser parceiro da escola nesse sentido, porque a gente, muito mais do que vocês, está querendo aí que tudo se normalize e volte como era antes, né? Porque a escola está lá, esperando pelos alunos. A escola é o espaço onde tem que ter aluno, né? E no nosso modo de pensar, já está bastante tempo sem aluno, né? A gente quer os alunos de volta. Então, a gente não está travando nenhum tipo de impasse aí, de impedimento para o retorno, tá? A gente tem que cumprir algumas regras e algumas determinações, tá? Que nos são dadas e que a gente entende que servirão para proteger, né? Não só os filhos de vocês, como também a nós mesmos, tá? A pandemia ainda não acabou. Nada ainda está normalizado. Estamos melhorando, mas ainda não acabou, né? A doença ainda está entre nós. Ela ainda está matando pessoas, né? Então, a gente tem que ter esse sentimento de empatia e tentar entender que a escola está procurando fazer o seu melhor, tá? Que a escola não está contra ninguém. A escola, muito pelo contrário, ela quer estar aí possibilitando a maior ajuda possível, né, aos alunos, né, que são os nossos maiores interessados nesse processo, na resolução de todos esses problemas, tá bom? Então, a gente vai estar enviando, né, um cronograma com essa escala, separando os grupos por cor, tá? Para que a gente consiga entender, meu filho é o amarelo. Então, sempre que tiver lá na escala, o amarelo é a semana do meu filho ir à escola, tá bom?
Os alunos que continuarem com o estudo em casa, porque a gente tem alunos que vão optar por continuar em casa, sem a escolha de retornar, farão então as atividades, continuarão fazendo as atividades por meio do site ou de forma impressa, com datas marcadas para entrega da atividade na escola e para correção do professor, tá? Enfatizando que tanto as atividades que o professor vai estar trabalhando na escola com os alunos de forma presencial, quanto as que vão ser disponíveis no site para realização em casa, serão as mesmas atividades para todos os alunos. Então, não vai ter essa situação de que quem faz pelo site está fazendo uma atividade, quem está em sala de aula com o professor vai estar fazendo outra atividade. Não, a gente vai estar disponibilizando a mesma atividade para ambos os grupos, tanto os que vão continuar em casa, quanto aqueles que estão voltando na forma presencial, tá? Os alunos deverão frequentar criteriosamente a semana de sua escala, não podendo trocar de semana. Tá? Por essa razão, fiquem atentos na escala e na cor do seu filho. Então, infelizmente, a gente não vai poder assim, essa semana meu filho não pôde ir, era a semana dele, ele não pôde ir. Ele pode ir na outra? Não, não vai poder ir na outra. Ele vai ter que ir na semana em que ele foi escalado. A outra, ele vai estar fazendo remoto. Tá? Então, a gente não vai poder fazer essas trocas de grupos. Se eu não vou nessa semana, eu vou na outra, ou se eu perdi a outra, eu vou na próxima. Não, vai ter que estar respeitando direitinho essa escala, tá? Até por questão também de segurança, eu vou explicar mais para frente o porquê. Pode passar, Josi. Bem, aí eu coloquei algumas considerações importantes, né, acerca do retorno. Primeiro, respeitar os horários de entrada e saída, tá? Bem como a pontualidade, para que não ocorram aglomerações devido aos atrasos. Então, a gente sabe que tem crianças que chegam atrasadas, tem crianças que os pais acabam demorando muito para buscar. Uma vez ou outra, a gente entende que acontece, mas a gente, quando estávamos ainda no presencial, a gente sabia que acontecia de muitas crianças, né, de forma reiteradas, ou seja, quase todos os dias, ou chegar atrasada, ou a família demorar para buscar. Então, a gente pede que, durante esse processo, vocês se esforcem para isso não acontecer com frequência, de uma forma contínua, tá? Por quê? Porque se o aluno que entra às 7 começar a chegar às 7h15, ele vai estar entrando junto com a turma das 7h15. Se um aluno entra com a turma das 7h15, um dia ou outro, até tudo bem. Mas se 15 alunos começam a entrar às 7h15 junto com a turma das 7h15, já aglomera, né? Ou os das 7h15 começarem a entrar junto com a turma das 7h30, aglomera. Na saída, a mesma coisa, né? Meu filho sai às 11 ou às 11h15, mas eu vou buscar às 11h30. Então, essa criança que já deveria ter saído para dar espaço ali até na questão física para os outros que sairão às 11h30 saírem, vão ficando por ali, gerando aglomeração. Então, a gente pede, por favor, que vocês tentem ser os mais pontuais possíveis nesse momento, tá? Nessa escala aí de horários, tá bom? No caso de irmãos, né? Com horários de entrada e saída diferente, a gente não quer de forma alguma dificultar a vida de vocês. E a gente sabe que ninguém vai... um meu entra às 7, vamos imaginar um pai aí que tenha 3 crianças na escola.
Um vai entrar às 7, o outro vai entrar às 7h15 e o outro vai entrar às 7h30. Né? Ele vai ficar parado. Isso, os alunos do primeiro ano entram às 7h15. Ele vai ficar parado ali na porta, né? Ou ele vai ter que trazer um a cada 15 minutos? Não, lógico que não. Então, a gente pede que quem tem irmão, tanto na entrada quanto na saída, deverá, então, entrar e ser retirado da escola no horário do irmão maior. Então, vamos imaginar que uma criança, que um pai tem uma criança lá que entra às 7 e o outro que entra às 7h30. Ele vai levar os dois às 7. O da 7 entra para a sala e o da 7h30 vai ficar aguardando, né, em cadeirinhas que a gente vai estar organizando sobre os cuidados e os olhares do inspetor de aluno, né, e da própria professora, né, que já vai estar por ali, aguardando a entrada dos demais colegas às 11h30, tá? Não vai ficar desassistido, vai estar sempre alguém junto, olhando, porém, essa criança não vai poder ficar correndo, brincando, ela vai ter que aguardar sentadinha, né, até que os colegas cheguem para poder ir para a sala junto com o professor, tá certo? Mesma coisa na saída, o meu maior sai às 11h30 e o meu menor sai às 11h. Nesse caso, de 11 e 11h30, né, a gente vai estar também, né, abrindo essa exceção no caso do pai que não puder ir pegar o do infantil às 11 e aguardar, né, até às 11h30, esse do infantil pode ficar esperando, né, o irmão sair para o pai pegar os dois, o irmão ou a irmã sair para o pai pegar os dois ao mesmo tempo. Então, vai sempre prevalecer tanto a entrada quanto a saída do irmão maior, tá? E aí, a gente vai ter todo um esquema organizado para essa criança ficar aguardando ali quietinha a chegada do responsável, tá? Por questão de segurança imposta pela vigilância sanitária, os alunos deverão ser deixados no portão da escola, tá bom? Não será permitida a entrada desses pais na escola, dos pais na escola. Qual é a entrada que não vai ser permitida? A entrada de todos os pais. Então, se o seu filho já era da escola, já conhece, entra na escola com tranquilidade, não dá nenhum tipo de alteração, não chora, não nada, não precisa entrar com ele, tá? Ele vai entrar, vai ser direcionado à sala de aula dele, o professor já vai estar aguardando, vai fazer tudo a higienização, tudo direitinho, e vai entrar. É lógico que, se acontecer de uma criança tá chorando muito, não quer de jeito nenhum entrar, e a mãe quer fazer, o pai quer fazer uma tentativa para que ele fique, é lógico que a gente vai, então, orientar, pedir para aguardar um pouquinho, a entrada dos alunos, acalmar a criança, e quando os alunos já estiverem todos acomodados na sala, a gente consegue acolher essa mãe ou esse pai junto com essa criança, levando até a sala, mas a gente não vai poder deixar essa entrada de pais aberta, né, como era de costume, né, antes, nos primeiros dias de aula, tá bom? Então, já vão conversando com as crianças, já vão explicando essa situação para que eles entendam que não é um momento de ir com o filho até a porta, conhecer a professora e fica todo mundo junto, e isso e aquilo. Não é momento agora, tá? Então, foi o que eu falei, né? Se a criança tiver alguma particularidade que seja necessário acompanhá-la até a sala, a gente vai oferecer essa possibilidade. Porém, a gente pede que aguarde todos entrarem, tá? Para que essa criança faça a entrada acompanhada do responsável, caso haja necessidade. O que a gente está pedindo é para que não entre na escola todos os dias, o tempo todo, sem que haja necessidade. Tá? A mesma coisa acontece com a criança
não só a criança especial, né? Às vezes tem uma criança que chora, né? Que nunca foi à escola, que não está acostumada. Então, a gente vai entender, né, nessa situação, porém, a gente vai pedir que aguarde para que não tenha esse tumulto, né, ali na frente, nesse momento, para a entrada da criança, tá bom? Então, por essa questão, né, dos pais não estarem entrando assim, sem a devida necessidade à escola, caso o pai precise falar com o professor, ou precise falar com a escola, dá a volta, vai até a secretaria, né? Ou manda mensagem pelo professor pelo WhatsApp, né? Ou manda um recadinho pelo caderno, né? Ou deixa o recado na própria secretaria que a gente vai e transmite ao professor, tá? Essa comunicação ela não vai ser impedida, porém ela vai ter que ter um certo critério na forma como ela acontecerá, tá bom? Então, a questão, né, de ir de máscara, respeitar os protocolos que serão exigidos pela escola, e não será permitida, infelizmente, a entrada do aluno que não cumprir esse protocolo, né? Exceto que tem alguma aí restrição, né? Alguma lei que coloque essa questão, né, do não uso da máscara. A gente sabe que existe algumas legislações, sobretudo para as crianças, né, com deficiência, a respeito do uso de máscara, mas se não houver nenhum tipo de legislação, ou não houver nenhum tipo de impedimento, ele só não quer usar, ele não vai pôr máscara porque ele não quer, não, né? Se não tem nenhum problema com a máscara, tem que entrar de máscara, tá bom? A gente tem que cumprir esse protocolo para a segurança da criança e segurança de todos, na verdade. Alguém colocou aqui, optando pelo presencial, quantos dias na semana eles terão que frequentar? Como eu falei, é a semana toda, tá? A criança vai uma semana inteira, aí na outra semana ele não vai, aí na próxima semana ele vai de novo, tá? É semana fechada, tá? A gente ainda está definindo, talvez a gente tenha um dia da semana que a criança vai ficar remoto, até para os professores poderem dar aí devolutivas nos grupos de WhatsApp. A gente está meio que organizando isso ainda, mas a princípio o que a gente pode garantir é que dos 5 dias da semana, né? Se não forem os 5 dias de aula, vão ser pelo menos 4 dentro da semana, tá bom? Mas não vai ser assim, vai segunda, quarta e sexta, e a outra turma vai terça e quinta, não. O nosso não vai ser assim. Eles vão na semana inteira, ficam na outra semana em casa, depois na outra vai inteira de novo, e assim por diante, tá bom? No caso de algum sintoma, né, da Covid-19 na criança, ou alguém da família que manteve contato com a criança, a escola deve ser automaticamente avisada e a criança deverá permanecer em casa, realizando as atividades pelo site ou de forma impressa, pelo prazo de 15 dias. Por favor, a gente pede que vocês tenham o bom senso, tá? De que se houver algum sintoma na criança, na família, não mandem para a escola, tá? Não mandem para a escola. A gente tem a experiência da época que a gente estava no presencial, de às vezes a criança estar com febre, às vezes a criança estar com o corpo inteiro cheio de pelotinho e de poder ser catapora, ou às vezes até o olho, a gente via que eram indícios de conjuntivite e mandavam para a escola. Aí a gente ligava, pedia para buscar, levar ao médico, ver o que era direitinho, para depois retornar. Então, uma conjuntivite, uma catapora, né? A gente já sabe como dominar, a gente já tem aí a forma de curar isso, né? Agora, e não causa nenhum tipo de dano muito severo à saúde, mas essa doença não é a mesma coisa.
Então, a gente pede para que vocês tenham esse bom senso, tá? E avisem a escola, para a gente poder ficar já sabendo sobre aviso, se houver, né, aí algum sintoma de uma outra criança, tá bom? E de que forma que vocês vão estar avisando isso? Além de não mandar a criança para a escola, vocês vão estar avisando por meio de ligação na escola, liga lá, né, no telefone, avisa qual é a criança, qual série, ou então vai ter disponível no grupo de WhatsApp e vocês precisando, vocês podem solicitar um formulário, tá? Que vocês vão clicar lá no link, esse formulário se abre, você aí responde e informa a escola de que seu filho ficará afastado por 15 dias por conta de aparecimento de sintomas, ou nele, ou algum familiar, tá? É lógico que se houver, né, a questão do exame, do teste rápido, hoje já tem o teste rápido, e o teste rápido acusar que não é, né, Covid, é lógico que pode retornar, né, antes dos 15 dias, mas sem o teste, sem essa confirmação, a gente pede que fique pelo menos 15 dias, né, e retorne após e continue assim fazendo as atividades de forma remota, tá bom? Até aqui, tudo certo? Eu vou abrir no final para alguns questionamentos. Quem tiver algum questionamento vai poder estar abordando aí no final também, tá bom? Esse videozinho, ele tem uns 5 minutos, tá? E ele mostra aí algumas ações que acontecerão na nossa escola também, diante do cumprimento dos protocolos de segurança. A gente vai disponibilizar depois no WhatsApp o vídeo e a gente pede que vocês assistam com as crianças, tá bom? Antes de retornarmos, que vocês assistam junto com os filhos de vocês. Josi, se você quiser clicar. Volta às aulas 2021. Olá, crianças, tudo bem? Depois de tanto tempo longe, vamos voltar para a escola. Mas a pandemia ainda não acabou. Por isso, nossa rotina na escola vai ser um pouco diferente. Mesmo estando com saudades, não poderemos nos abraçar. Os cumprimentos serão de formas diferentes. Toque de cotovelos e aceno com a mão. Para a segurança de todos, devemos verificar em casa se não apresentamos nenhum dos seguintes sintomas: dor no corpo, tosse, dor abdominal, diarreia, dor no peito, manchas pelo corpo e febre, que é a temperatura de 37 graus Celsius ou mais. Todos iremos para a escola de máscara e ficaremos com ela por todo o período. Na entrada, respeitaremos o distanciamento físico e nossa temperatura será medida. Na sala de aula, sente-se no lugar demarcado e indicado pela professora. Cada um deverá ficar em seu lugar, respeitando o distanciamento físico. Não poderemos compartilhar ou emprestar nenhum material. Cuide de suas coisas com atenção para não perder nem esquecer nada. Para evitar aglomerações, não poderemos sair das salas todos juntos. Deveremos respeitar os horários de entrada, intervalo e saída. Ao sair da sala, devemos observar as indicações de fluxo, seguir a fila e respeitar o distanciamento. Durante as refeições, respeitar a distância na fila para pegar a comida e sentar para comer apenas nos lugares permitidos. Para proteger a todos do Covid-19, é preciso reforçar nossos hábitos de higiene.
Lave as mãos antes e depois das refeições. Lave as mãos antes e depois de ir ao banheiro. Abaixe a tampa do vaso sanitário antes de apertar a descarga. E quando não for possível lavar as mãos, use o álcool em gel. Eu sei que é bastante coisa para lembrar e teremos que nos esforçar para nos acostumar com essa nova rotina na escola. Mas isso tudo é o que vai garantir a segurança de todos. Então lembre-se, respeite o distanciamento, não compartilhe materiais e alimentos, higienize sempre as mãos, use a máscara todo o tempo. Se cada um fizer sua parte, todos estaremos seguros. Um ótimo ano letivo para todos nós. Então, esse videozinho, né, ele ilustra um pouquinho do que vai acontecer. A gente vai ter também momentos das crianças com os professores, ajudando também nessa orientação. Vocês em casa, né, se puderem também conversar e deixar isso bem claro, para que a gente consiga aí ter um retorno tranquilo, né, de forma segura, tá bom? Eu respondi para a Beth, mãe do Arthur, né? Ela perguntou se as crianças com necessidade especial, se terá alguém para acompanhá-la até a sala. Com certeza, tá, Beth? Se não for o inspetor, é o próprio professor, tá bom? Bem, falando da frequência escolar, para os alunos, né, que se mantiverem somente no ensino remoto, que a gente tem casos de crianças que não retornarão, esses alunos continuarão realizando as atividades pelo site ou de forma impressa, né, retirando na escola, semanalmente, e entregando para correção nas datas informadas pela escola. Então, continuaremos da mesma forma, tá? Continuaremos com os grupos de WhatsApp, então eu peço para que ninguém saia dos grupos, tá? Porque mesmo que o seu filho vá retornar, vai ter a semana que ele vai estar remoto, né? Ele não vai estar em contato com o professor todas as semanas. Vai ser uma semana sim, uma semana não. Então, os grupos de WhatsApp devem continuar, tá? Ele vai ser o nosso elo de comunicação. E mesmo que a gente retorne, né, depois com mais alunos, a gente pede que esses grupos, né, de uma certa forma, permaneçam, né? Nem que a gente faça a continuidade deles em contato direto somente com a escola, né? Depois que for possível o contato presencial com o professor sempre. Mas esses grupos eu acho que a gente deve permanecer porque foi um veículo de comunicação rápida, né? Que nos ajuda bastante. Esses alunos ainda terão como consideração a questão da frequência, né, com uns 25% de atividades, no mínimo 25% de atividades realizadas para ser considerado frequente, e abaixo de 25% a criança tem a frequência irregular, né? E esse tipo de registro de frequência será registrado, né, no diário do professor. Então, no diário do professor, essa criança que optou por ficar em casa, ela vai ter lá, né, identificado um H, né, de híbrido, para identificar que ela continua em casa trabalhando de forma remota, tá bom? E os demais terão presença e ausência, né, de acordo com as aulas presenciais, tá bom? Pode passar, Josi. A respeito dos alunos que optaram pelo retorno presencial,
volto a dizer, né, que é um retorno uma semana presencial, a outra semana remota. Semana que o aluno estiver em atividade remota, ele fará os registros mediante a realização das atividades daquela semana, tá? Ele vai registrar, vai fazer as atividades e vai levar para o professor na semana seguinte em que ele vai estar presencial, tá bom? Tá bom, Adriane, fica à vontade. A semana que o aluno tiver em presencial, a atividade que vai estar lá proposta no site vai ser realizada em sala de aula com o professor, tá bom? E ele terá o registro da sua presença no diário do professor. Então, vamos lá, que o seu filho é nessa semana de 16 até 20, né? Mas no dia 18, ele não foi à aula, né? Aí ele vai, nesse dia 18, ter registrado sua falta, tá? A falta vai ser diária. Então, de segunda a sexta, o dia, se houver a falta do aluno nessa semana, em que ele deveria estar presencial, ele vai ser registrado, vai ser computado a falta dele, tá? E na outra vai ser computado que ele estará em ensino remoto. Então, isso tudo vai estar descrito no diário do professor, tá? O professor vai ter acesso às listas, ele vai saber quem são os alunos daquela semana, quem são os alunos da outra semana, para poder organizar isso, né? E registrar a frequência. Pode passar. Material escolar, né? O material escolar para 2021 será disponibilizado aos alunos assim que houver a entrega por parte da Secretaria Municipal de Educação, tá bom? Por enquanto, a gente pode disponibilizar só o que a gente tiver ainda lá na escola, tá? Então, a gente pede que o material levado pelos alunos, o estojo com os lápis, né? Com lápis de escrever, o próprio caderno do aluno, né? A mochila, um brinquedo, não é para levar, né? Porque a gente não vai poder estar compartilhando isso. Não seja, na verdade, né? Em nenhum momento compartilhado com um colega. Ah, então, meu filho está sem lápis. Ah, chega na escola sem empresta de um coleguinha. E, infelizmente, a gente não vai poder ter essa troca nesse momento, tá? Então, tentem organizar e deixar o estojo organizado para o aluno ter o material necessário para ele realizar as atividades. Lógico que caso o aluno não tenha condição, precise do material, não tenha condição, e se for o material que a gente tem disponível na escola, a gente vai disponibilizar, né? Sem problema nenhum. Porém, é importante que tenha cuidado, né? Em manter esse material organizado e sempre à disposição da criança para que ele não precise emprestar nada de ninguém na escola, porque isso não vai ser permitido, tá? É importante relembrar e ressaltar a importância do uso da camiseta de uniforme, tá? Isso não mudou. A gente continua solicitando que a criança vá de uniforme. É lógico, para quem já possui essa camiseta, ou quem possa adquiri-la, né? Ir de uniforme, ir de camiseta de uniforme, tá? Evitando chinelos, shorts, saias curtas. Usar preferencialmente calça jeans ou calças de cores escuras, né? Azul marinho, preto, evitando aquelas calças coloridas, né? Para que a gente tenha aí um visual, né? Mais unificado ali entre as crianças, né? E ajuda até também na economia de roupa, né? Escola, a gente tem que estar utilizando aí algo que nos identifique como membro dela e que também ajude, né, a não ser um desfile de moda. Não é o lugar, não é o local para isso, tá bom? Merenda.
A merenda, então, ela será servida aos alunos em horários variados. A gente também vai fazer uma escala para servir a merenda, porque a gente tem que comportar os alunos no refeitório, e o refeitório, ele está comportando mais ou menos uns 20 alunos, dando o devido distanciamento entre um e o outro, tá? Precisa também, na saída de um grupo, as mesas, as cadeiras serão higienizadas para que o outro grupo possa sentar e fazer a refeição, tá? Então, essa escala vai ser organizada pela escola, então eles vão estar lanchando em horários variados, tá bom? Solicitamos que os alunos levem lanches saudáveis ou optem preferencialmente pelo lanche da escola, tá bom? E os alunos que continuarem remoto também terão um horário de retirada da merenda na escola. A frequência da entrega ainda será definida e devidamente avisada aos pais. Então, a gente ainda não sabe se vai ser retirado diariamente, ou semanalmente, ou quinzenalmente, tá? A gente ainda vai ter uma reunião essa semana com o secretário para ele estar passando essas informações, mas a gente vai explicar direitinho, tá bom? Como que vai acontecer, caso o seu filho fique somente no remoto. Pode passar, Josi. Bem, a gente tem tido algumas solicitações agora com a possibilidade do retorno de mudança de período, tá? A gente já está com as listas das salas fechada, né? Já está fechada no sistema enfim, quando é no início do ano, né? Até antes, mais ou menos no dia 20 de março, todos os tipos de mudanças são mais fáceis de serem realizadas. Tá? Agora, a gente vai ter que respeitar alguns critérios. Vou dizer a vocês quais. A solicitação de mudança de período, ela vai ser analisada, tá? Caso a caso. E só será possível em caso de transferência, deixando a vaga na classe. Então, um aluno da classe B pediu transferência para outra escola e surgiu uma vaga naquela classe. E tem um aluno da classe A que quer ir para a classe B, tá? Aí a gente consegue, de repente, estar fazendo essa mudança. Ou, por permuta, o aluno do A quer ir para B e do B quer ir para A. Ou, se, de repente, a sala que o aluno quiser ir, precisar ir, estiver com menos alunos ou com vaga, tá bom? A gente tem que respeitar isso, porque senão, se a gente abrir para quem quiser mudar, nesse momento, vai ser bem complicado, tá? Não só para a organização da escola, como também para o professor, tá bom? Então, a gente vai pensar e vai analisar caso a caso. A princípio, terão prioridades os alunos que, porventura, forem irmãos e que estiverem em períodos diferentes, tá? Em segundo lugar, o motivo de trabalho, né? Infelizmente, a mãe trabalha naquele horário e precisa que o aluno esteja na escola naquele horário, tá? Então, será o segundo critério a ser analisado e trocado caso tenha essas indicações que eu falei lá no início, tá bom? E por demais motivos, a troca só se dará por permuta, tá bom? Ou seja, caso o aluno da outra sala queira mudar. Então, a gente vai estar respeitando isso para que a gente possa fazer somente as mudanças, se houver possibilidade de mudança, muito necessárias. Tá bom? Foram apresentadas, então, algumas dúvidas, né? E aí a gente elencou e vamos estar dando as explicações sobre essas dúvidas. Alguns pais perguntaram o que seria o ensino híbrido. Então, o ensino híbrido é aquele que se dá nas duas formas ao mesmo tempo, com atividades remotas e aulas presenciais. E pode ou não fazer uso de tecnologias da informação. Tá?
Então, híbrido, hibridismo vem do quê? Vem de mistura, tá? Vem de coisas que se completam e que se misturam. Coisas distintas que se completam, tá? E que geram uma outra possibilidade. Então, por isso, híbrido, tá? E, então, é isso. É essa mistura de presencial com remoto, tá? Como a escola fará para resgatar o aprendizado dos alunos, sanando as dificuldades desse período que ficaram sendo trabalhadas em casa? Serão realizadas, então, né, pelos professores, atividades, diferentes formas de diagnosticar, né, as dificuldades dos alunos. E, diante dessas atividades diagnósticas, o professor conseguirá, então, mapear as maiores dificuldades da turma e também de cada aluno. Posterior a essa análise, será realizado pela equipe escolar um plano, né? A gente colocou como emergencial, porque é um plano que vai tentar sanar as dificuldades mais gritantes, né, dentro desse processo. Com o objetivo, então, de trabalhar nesse resto de ano, né, essas dificuldades apresentadas, tá bom? Pode subir. Voltando, vão usar o material, os livros da série, ou os professores irão trabalhar com as atividades que a criança está necessitando para aprender o que não sabe? Então, a gente diz que o uso dos livros faz parte do processo. Eles não deixarão de ser usados. Porém, detectada a dificuldade, o professor com certeza irá preparar atividades que sejam ou de reforço, ou de recuperação, ou de revisão, né? E terá todo o cuidado, né? E terá como prioridade a necessidade da classe ou do aluno, com certeza, tá bom? Mas os livros não serão abandonados. O livro faz parte do processo, é material que compõe o processo, tá? E aí o professor vai fazer uso de estratégias, com certeza, para estar ajudando aí, né, no melhor desenvolvimento do aluno. Caso meu filho não esteja preparado para a série seguinte, posso pedir para retê-lo? Bem, a retenção no ensino fundamental do município de Lorena se dá, se necessário, ao final de cada ciclo, ou seja, nos terceiros e quintos anos somente. Nas demais séries, o nosso sistema de ensino é de progressão continuada, ou seja, o aluno só pode reprovar por faltas ou abandono. No caso de reprovação, será definida mediante a análise da equipe escolar, não tendo a família autorização para pedir a reprovação do aluno. Então, eu quero que meu filho reprove. Então, vai ser analisado pela equipe escolar, o professor vai estar pontuando o que ele pensa, outros professores da criança podem estar pontuando o que eles pensam, tá? E, ao final de todo esse processo, né, também terá aí a consulta, né, a supervisão de ensino do caso da criança ser reprovada, tá? É lógico que nos terceiros e quintos anos isso já acontece de uma forma diferente. Se a criança realmente não apresentar rendimento satisfatório, ela vai ser reprovada. Nas demais classes, a gente vai ter que fazer uso de todos os instrumentos de avaliação, de análise dessa criança para poder definir a vida dela, tá? Porque muitas vezes, na visão do pai, aquela criança deve ser reprovada. Mas na visão do professor, nem sempre o professor vai enxergar da forma como o pai enxerga, né? O professor pode ter aí outras formas de analisar aquela criança, ele pode oferecer para aquela criança atividades e perceber que ela está evoluindo, tá? Então, não é a família que define isso, né? É o próprio desenvolvimento da criança e o olhar da equipe escolar que vão
finalizar aí essa decisão. Tá claro? Bom, pode subir. Meu filho pode frequentar diariamente trabalho e ficará difícil conciliar o retorno dele no modo híbrido, a minha rotina. Infelizmente, nesse início, o aluno retornará uma semana sim e outra ficará com atividade remota, site ou imprensa, tá? Devido ao retorno de somente 50% da classe. Então, infelizmente, a gente não vai poder deixar com que um aluno ou outro frequente diretamente todos os dias e frequente também a semana que não é a semana dele, tá? A gente vai ter que ser bem criterioso nesse sentido. As crianças com alguma deficiência, principalmente autistas, têm dificuldades com adaptações que mudam com frequência, necessitam de rotina diária para o melhor desenvolvimento. A escola poderá recebê-los nos 2 grupos para que não haja interrupção nesse processo do retorno às aulas, em relação às limitações de adaptação própria da deficiência deles? Segundo a orientação da supervisão de ensino, infelizmente, todas as crianças deverão frequentar uma semana sim e a outra com atividade remota, em cumprimento a essas exigências, né, de segurança impostas pela vigilância sanitária e o percentual de 50% a ser respeitado. Quando o aluno migra de um grupo para o outro, tanto ele quanto os colegas podem correr o risco de pegar ou levar a doença aos 2 grupos, bem como altera também a quantidade de alunos na sala, tá? Então, a orientação que a gente obteve é que deverá funcionar escalonadamente mesmo, tá bom? Dúvidas, outras dúvidas. Vai ter merenda? Sim, conforme explicado anteriormente, teremos merenda. A escola vai dar material ou passará uma lista do que precisamos comprar? Sim, terá e será entregue assim que recebermos. Não teremos lista de material. O aluno deverá levar o básico em seu estojo até que receba seu kit de material. Por que não voltará às aulas no início de agosto? No site da prefeitura já tinha colocado essa data. Desconhecemos essa informação. A data de 16/8 foi informada pela Secretaria da Educação a todas as escolas municipais de Lorena. O retorno anunciado nas redes sociais poderia sofrer alteração, dando ao município autonomia para escolher a data mais segura para seu retorno. Essa data foi definida pela gestão municipal, não pelas escolas e seus gestores escolares. Então, nós não estamos voltando a 16 porque o Mário Covas quer ou porque as gestoras querem. Foi porque foi determinado a data de 16 para voltarmos. Tá bom? Bem, basicamente é isso. Eu vou deixar aberto para que vocês façam aí os questionamentos, né, que surgirem, antes de ler a mensagem final. Então, quem precisar fazer algum questionamento, quiser abrir o áudio, quiser escrever no chat, a gente está à disposição. Boa noite, tia. Boa noite. Aqui é a mãe da Paola. A Paola Sim. não vai voltar, tá bom? Ela vai Tá continuar. jóia. Você respondeu o forms que a gente enviou? Sim, sim. Eu Tá coloquei jóia. não, Tá tá bom. bom? Por motivo eu ter perdido 2 pessoas da família por causa disso, aí eu acho melhor ela continuar em casa. Tá. Ela tá fazendo as atividades direitinho? Sim, ela está fazendo, ela vai mandar. Essa semana eu já vou mandar as outras. Que foi postado essa semana, né? Tá jóia. Tá bom, então. Certinho, Obrigada. Márcia. Boa Obrigada. noite. Boa noite. Jamile, Oi. é a mãe da Leandra, da primeira série C. Sim, sim. Eu assinei para ela voltar
Eu queria saber se a semana que ela for, ela vai ter que levar todos os livros. Ah, então, os professores, eles têm um horário, né? E aí eles vão estar avisando, vai ter um horário certinho que eles vão disponibilizar para os alunos, e aí vocês vão saber direitinho qual livro que tem que levar cada dia, tá bom? Ah, sim. Tá bom, obrigada. Nada. Não Pedir aos pais esqueçam para me de esquecer de preencher a lista assinar a de lista de presença, presença tá, gente? Por rapidamente. favor. Oi, Ana. É isso que eu ia te lembrar. Aham. Lista de presença, por favor, tá no chat. É só clicar que vai direcionar aí ao Forms para vocês responderem. O que foi? Nenhum questionamento mais? Então, coloquei uma mensagem bem simplesinha, porque me marcou bastante essa frase, e eu achei que ela é bem propícia para o momento, né? Que não existe nada maior que nossa capacidade de adaptação. O novo normal chegou. Cabe a nós aprender a viver cada dia de forma positiva, né? Então, o ser humano, ele tem uma capacidade muito grande de se adaptar, né, a novas realidades, a novos momentos, né? E quando eles falam de novo normal, é esse anormal, né, de usar máscara, de ter que ter aí vários procedimentos de segurança que passarão, né, após, né, esse desafio aí da pandemia, a ser o nosso normal. E a gente tem que tentar, então, caminhar um dia de cada vez, né, e ver um dia de cada vez de forma positiva. Acho que só com essa positividade, né, e com bastante fé, a gente vai conseguir vencer tudo isso. Tá bom? Agradeço imensamente a participação de todos. Espero que a gente tenha esclarecido as maiores dúvidas. Caso ainda tenham dúvidas ou elas surjam depois, nos consulte, tá? Eu ainda estou no meu período de férias, mas estou fazendo, né, juntamente com a equipe da escola, a reunião. Então, se vocês precisarem, né, até o dia 5, continue aí entrando em contato com a Regina, com os professores, das possíveis dúvidas elas vão estar respondendo. Dia 6 eu estou de volta, se Deus quiser, tá? E é isso. Agradeço imensamente a participação de todos.